Já alguma vez se sentiu a olhar para um frasco de compota que simplesmente não consegue abrir, quando há uns anos o faria sem pensar duas vezes? Ou talvez tenha notado que subir as escadas do prédio já não é o mesmo, que os sacos das compras parecem pesar o dobro? Esta perda de força, esta sensação de que os nossos músculos estão a desaparecer lentamente, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60. Chama-se sarcopenia, um nome complicado para algo muito simples: a perda de massa e força muscular relacionada com a idade. E o mais assustador não é não conseguir abrir um frasco, é o medo do que isso representa. O medo de perder a nossa independência, de nos tornarmos um fardo, de não conseguirmos desfrutar da vida como merecemos. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disto não é uma sentença inevitável? E se lhe dissesse que uma das primeiras coisas que faz todas as manhãs, a pensar que está a fazer bem à sua saúde, pode na verdade estar a acelerar este processo? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo para não só travar, mas até reverter a perda muscular. Vamos analisar alguns hábitos simples e poderosos que pode começar a aplicar hoje mesmo, e vamos começar por expor essa bebida matinal que precisa de evitar a todo o custo. Fique comigo até o final, porque a última dica é talvez a mais surpreendente e a mais fácil de todas de aplicar na sua vida. Então, vamos diretos ao que interessa. Que bebida é essa que, com a melhor das intenções, pode estar a sabotar a nossa força muscular todas as manhãs? Estou a falar do sumo de fruta de pacote. Sim, aquele sumo de laranja ou de ananás que parece tão saudável e refrescante. A verdade é que estes sumos são um dos maiores inimigos dos nossos músculos, e vou explicar por que de uma forma muito simples. Quando pegamos numa fruta, como uma laranja, e a esprememos para fazer sumo, e especialmente quando compramos aqueles sumos já feitos no supermercado, estamos a remover uma das partes mais importantes, a fibra. O que sobra é, essencialmente, água com açúcar, um açúcar chamado frutose. Ao beber este sumo de estômago vazio, logo pela manhã, estamos a enviar uma bomba de açúcar para a nossa corrente sanguínea. O nosso corpo reage a isto libertando uma grande quantidade de uma hormona chamada insulina para tentar controlar estes níveis de açúcar. Quando isto acontece dia após dia, o nosso corpo pode tornar-se resistente à insulina. E aqui é que está o problema para os nossos músculos. A insulina não serve só para controlar o açúcar, ela é também a chave que abre a porta das células musculares para deixar entrar os nutrientes, especialmente a proteína, que é o tijolo com que os músculos se constroem. Se as nossas células se tornam resistentes à insulina, é como se a fechadura da porta ficasse enferrujada. A chave já não funciona bem, e a proteína não consegue entrar para reparar e construir o músculo. Para além disso, estes picos de açúcar constantes criam um estado de inflamação crônica no nosso corpo. Pense na inflamação como um pequeno fogo que arde lentamente por dentro. Este fogo constante desgasta e destrói os tecidos do nosso corpo, incluindo o precioso tecido muscular. Portanto, aquele copo de sumo, que parece tão inocente, está na verdade a criar o ambiente perfeito para a perda muscular. Então, o que devemos beber em vez disso? A resposta é simples e talvez até um pouco aborrecida, mas é a mais eficaz. Água. Começar o dia com um bom copo de água, talvez com umas gotas de limão, hidrata o corpo e prepara o sistema digestivo. O chá verde também é uma excelente opção, pois é rico em antioxidantes que combatem a tal inflamação. Agora que já tiramos o vilão da nossa rotina matinal, temos de colocar um herói no seu lugar. E o maior herói dos nossos músculos ao pequeno almoço é a proteína. Depois de uma noite inteira a dormir, os nossos músculos estão num estado de jejum e precisam desesperadamente de matéria-prima para se repararem. Se lhes dermos apenas hidratos de carbono simples, como pão branco com doce, é como tentar construir uma parede de tijolos apenas com areia e água. Não funciona. Precisamos dos tijolos, e os tijolos são a proteína. Tente incluir pelo menos 20 a 30 gramas de proteína no seu pequeno almoço. Isto pode parecer muito, mas é mais fácil do que pensa. 2 ovos mexidos, por exemplo, já fornecem uma boa parte.
Combine-os com uma fatia de pão de centeio e uma fatia de queijo fresco e já está no caminho certo. Outra opção fantástica é o iogurte grego natural, não aqueles cheios de açúcar. O iogurte grego é uma potência de proteína. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e algumas sementes de chia e tem uma refeição completa que vai alimentar os seus músculos durante toda a manhã. Se gosta de papas de aveia, em vez de as fazer só com água, use leite ou uma bebida vegetal e adicione no final uma colher de sementes ou um pouco de queijo quark. Pense no seu pequeno almoço como a fundação da sua casa para aquele dia. Se a fundação for forte, com os tijolos certos, a casa, que é o seu corpo, vai manter-se firme e estável. Esta simples troca, de um copo de sumo de pacote por um copo de água e de um pequeno almoço pobre por um rico em proteína, é o primeiro e mais importante passo para dizer ao seu corpo: vamos construir músculo, não vamos perdê-lo. Construir uma manhã forte com a alimentação correta é o primeiro passo fundamental. Mas o nosso trabalho não pode acabar quando nos levantamos da mesa do pequeno almoço. A força que começamos a construir com a proteína precisa de ser estimulada e mantida ao longo do dia. E aqui, muitos de nós cometemos um erro. Pensamos que para construir músculo, precisamos de ir para um ginásio e levantar pesos pesados como os jovens que vemos nos filmes. A verdade não podia ser mais diferente. A chave para manter e aumentar a massa muscular depois dos 60 não é a intensidade, mas sim a consistência de movimentos de resistência simples que podemos fazer no conforto da nossa casa. O que é um movimento de resistência? É qualquer movimento que obriga os nossos músculos a trabalhar contra uma força. Essa força pode ser o nosso próprio peso corporal, um elástico ou até mesmo objetos do dia a dia. Deixe-me dar-lhe alguns exemplos práticos que pode começar a fazer hoje mesmo. Um dos exercícios mais poderosos e funcionais que existe é levantar-se e sentar-se de uma cadeira. Escolha uma cadeira firme, sente-se na borda, com os pés bem assentes no chão, e tente levantar-se sem usar as mãos para se apoiar. Depois, sente-se novamente de forma controlada, sem se deixar simplesmente cair. Repita isto 10 vezes. Este simples movimento fortalece os músculos das pernas, os glúteos e a zona lombar, que são cruciais para o nosso equilíbrio, para caminhar e para evitar quedas. Enquanto estiver a ver a sua novela ou o telejornal, em vez de ficar apenas sentado no sofá, pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água pequenas, uma em cada mão. Com as palmas das mãos viradas para cima, dobre os braços, trazendo as latas em direção aos seus ombros e depois baixe-as lentamente. Isto fortalece os bíceps, os músculos que nos ajudam a pegar nos sacos das compras ou a pegar nos netos ao colo. Outro exercício excelente pode ser feito em qualquer parede da sua casa. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Incline o corpo para a frente, dobrando os cotovelos, como se fosse dar um beijo na parede, e depois empurre de volta à posição inicial. Isto chama-se uma flexão na parede e é uma forma fantástica e segura de fortalecer os músculos do peito, dos ombros e dos braços, que nos ajudam em tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantarmos-nos do chão se cairmos. O segredo é fazer um pouco todos os dias. É muito mais eficaz fazer 10 minutos destes exercícios simples diariamente do que fazer 1 hora de esforço intenso uma vez por semana, que só o vai deixar dorido e desmotivado. Para além do movimento e da proteína, há um mineral que é um verdadeiro herói esquecido na saúde muscular: o magnésio. O magnésio está envolvido em mais de 300 reações no nosso corpo e muitas delas estão diretamente ligadas à função muscular. Ele ajuda os músculos a contrair e, igualmente importante, a relaxar. Também é essencial para a produção de energia dentro das próprias células musculares. Se tivermos falta de magnésio, podemos sentir mais cãibras, fraqueza e uma fadiga constante. A boa notícia é que podemos encontrar magnésio em muitos alimentos deliciosos e comuns em Portugal. Os vegetais de folha verde escura, como os espinafres e a couve galega, são excelentes fontes. Os frutos secos, especialmente as amêndoas e as castanhas do Pará,
são ricos neste mineral. As sementes, como as de abóbora e as de girassol, também. As leguminosas, como o nosso feijão preto, o grão de bico e as lentilhas, são outra fonte fantástica. E aqui vai uma dica que talvez lhe agrade. O chocolate preto, com mais de 70% de cacau, também é uma boa fonte de magnésio. Não precisa de revolucionar a sua dieta. Tente apenas ser mais consciente. Adicione um punhado de amêndoas ao seu lanche da tarde. Inclua uma porção extra de espinafres salteados com alho ao seu jantar. Troque o arroz branco por feijão preto para acompanhar o seu prato principal. Estas pequenas adições, combinadas com os movimentos simples que mencionamos, criam uma sinergia poderosa, dando ao seu corpo não só os tijolos, proteína, mas também os trabalhadores qualificados, movimento, e as ferramentas certas, magnésio, para construir uma estrutura muscular mais forte e resiliente. Já falamos sobre o que evitar de manhã, sobre a importância de dar aos nossos músculos os tijolos certos com a proteína e sobre como estimulá-los com movimentos simples e consistentes. Abordamos também o papel crucial de um mineral como o magnésio. Mas há um último pilar, talvez o mais ignorado de todos, que une tudo isto e que, sem ele, todo o nosso esforço pode ser em vão. E este pilar é o sono profundo e reparador. Pode parecer surpreendente. O que é que o sono tem a ver com a força dos meus braços ou das minhas pernas? A resposta é: tudo. Imagine que os seus músculos são uma equipa de construção. Durante o dia, quando se move, quando se levanta da cadeira ou carrega as compras, está a dar pequenas tarefas a essa equipa. Está a criar microlesões nas fibras musculares, o que é um processo natural e necessário para que elas cresçam mais fortes. No entanto, o trabalho de reconstrução, de reparação e de fortalecimento não acontece durante o dia. Acontece à noite, enquanto dormimos. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a maior parte da sua hormona do crescimento. Esta hormona é a chefe de obra. É ela que diz à equipa de construção para pegar nos tijolos de proteína que comemos durante o dia e para começar a reparar e a construir as fibras musculares, tornando-as mais densas e mais fortes. Se não tivermos um sono de qualidade, se acordarmos várias vezes durante a noite ou se dormirmos poucas horas, é como se a chefe de obra não aparecesse para trabalhar. A equipa fica à espera, os materiais acumulam-se sem serem usados e a obra de reconstrução não avança. Podemos comer toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios, mas sem um sono adequado, os resultados serão mínimos. O corpo simplesmente não tem a oportunidade de fazer o seu trabalho de reparação. Então, como podemos melhorar a qualidade do nosso sono? Existem algumas estratégias simples. Primeiro, crie uma rotina. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico. Segundo, transforme o seu quarto num santuário do sono. Deve ser o mais escuro, silencioso e fresco possível. A luz, especialmente a luz azul dos ecrãs de telemóvel, tablets e televisão, engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Desligue todos os ecrãs pelo menos 1 hora antes de se deitar. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou um podcast. Terceiro, crie um ritual relaxante antes de dormir. Beber um chá de camomila ou de cidreira pode ajudar. Um banho morno também pode ser muito eficaz, pois a ligeira descida da temperatura corporal após o banho sinaliza ao corpo que é hora de descansar. Evite refeições pesadas, cafeína ou álcool perto da hora de deitar, pois podem perturbar os ciclos do sono. Como pode ver, não se trata de uma única solução mágica. Trata-se de um conjunto de pequenas escolhas inteligentes que se apoiam umas às outras. Começa por uma decisão simples ao pequeno almoço, trocando aquele copo de sumo por algo que realmente o hidrata e nutre. Continua com a escolha consciente de alimentos que são os verdadeiros blocos de construção para os seus músculos, como os ovos, o iogurte ou as leguminosas.
Combina isso com movimentos suaves, mas consistentes que pode fazer na sua própria sala, que dizem aos seus músculos que ainda precisa deles. E, finalmente, coroa todo este esforço, dando ao seu corpo o dom precioso do descanso, permitindo-lhe fazer a sua magia de reparação durante a noite. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, independentemente do número que aparece no seu bilhete de identidade. Não se trata de tentar voltar a ter a força que tinha aos 20 anos. Trata-se de ter a melhor qualidade de vida possível agora. Trata-se de ter a força para brincar com os netos no chão, a energia para dar um passeio à beira-mar e a independência para viver a sua vida nos seus próprios termos. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destas dicas lhe pareceu mais útil ou mais surpreendente? Ou talvez já pratique alguma delas e queira partilhar os resultados? Deixe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, ajude-nos a chegar a mais pessoas deixando um gosto. É um pequeno clique para si, mas faz uma grande diferença para o nosso canal. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar segredos e dicas para uma vida mais saudável, mais forte e mais feliz depois dos 60. Muito obrigado por ter passado este tempo comigo. Cuide de si, mantenha-se em movimento e lembre-se sempre: a vida é para ser vivida em pleno, em todas as idades. Até a próxima!